E aí pessoal, tudo bem? Vamos fazer aí o segundo assunto de português do terceiro ano, que vai falar um pouco sobre regência verbal. A gente já viu que a parte de concordância é quando se concorda no mesmo número, gênero e grau as condições do verbo e o resto da frase. No caso da regência, a gente tem um detalhe relativo ao verbo. Primeiro, a palavra. O que quer dizer regência? Quer dizer aquele que manda. Então, regência verbal é porque o verbo manda. Manda no quê? Eu sei lá. Manda no complemento das frases, dependendo do sentido. Uma parte mais técnica, pura, dentro aí da gramática e da condição de sintaxe, a gente observa que os verbos podem mudar de sentido dependendo do sistema contextual. A gente chama isso de verbo transitivo. Transitivo é aquele que muda. E por que isso é relevante? Porque quando o verbo muda de sentido por ser transitivo, ele pede um acompanhamento de frase diferente. No sistema contextual, no contexto, aquele acompanhamento de frase é obrigado para que nós entendamos o que o verbo quer dizer. Então, quando o verbo muda de sentido, ele é transitivo. Outra característica também meramente técnica envolve o complemento em si. O resto da frase, podemos dizer assim. O complemento é chamado na língua portuguesa de objeto. E o objeto vai ser o indicativo que acompanha o verbo, dependendo da sua transição. Nós temos os objetos diretos e os objetos indiretos. De uma forma simplificada, podemos dizer que o objeto direto ele vai trabalhar com artigo e o objeto indireto vai trabalhar com preposição. Meu Deus! Agora, lembrar de toda essa porcaria é um pouco chato, não? Então eu vou mostrar um macetezinho para vocês. Dentro da prova, nas questões da apostila, nós trabalhamos com ênfase em alguns verbos para exemplificar a regência. Nós vamos falar aqui de dois especiais, o verbo assistir e o verbo aspirar primeiramente. Os dois verbos são transitivos. O que isso quer dizer? Eles têm mais que um sentido. Por exemplo, quando eu uso o verbo assistir, nós estamos acostumados a imaginar que assistir significa ver alguma coisa. Mas assistir pode significar também prestar socorro, ajudar. Por exemplo, se o celular de vocês já quebrou, onde vocês levaram para arrumar ele? Na assistência, não é isso? Então, o verbo assistir é transitivo porque ele pode significar ver alguma coisa ou ele pode significar ajudar em algum determinado sentido alguém. Como é que isso vai funcionar? O macete está nessa percepção. Quando vocês se depararem com o verbo assistir, vocês vão ter que ler a frase e tentar identificar o significado do assistir naquela frase. É ver ou ajudar? Se for ver, o complemento que segue o verbo assistir tem que ser objeto indireto, ou seja, tem que vir uma preposição. E vocês podem tentar memorizar elas como a, graciado ou ao. Então, galera, sentido de ver vai preposição. E se for o sentido de ajudar? Eu li a frase, está lá o verbo assistir, mas ele quer dizer que está ajudando e não vendo. Aí a gente vai usar o objeto direto agora, que é artigo, ou o, ou a. Vamos ver como isso se comporta nos exemplos. Então, galera, aqui tem 4 exemplos relativos ao verbo assistir. Lembrando, no dia da prova, nos exercícios que tem na apostila, a gente dá ênfase à percepção do que está certo ou errado. Aqui eu deixei a lacuna, o espacinho, para colocarmos o complemento. Então vamos ver a primeira frase. A menina assistia, o complemento, filme. Contextualmente, assistir aqui eu estou afirmando que significa ver. Então a menina via o filme.
Qual o complemento correto que eu devo utilizar? Vocês vão tentar lembrar da regrinha. Assistir de ver é um objeto indireto, ou seja, vai preposição. Filme é masculino, então a preposição masculina, ao. A menina assistia ao filme. Então, galera, quando significa ver, vai preposição. A segunda frase, o médico assistiu, o complemento, idoso a caminhar. Nessa frase, o verbo assistir, eu vou dar o contexto para vocês, que é de ajudou. Então, o médico ajudou o idoso a caminhar. Como é que ficaria o complemento desse verbo assistir aqui? Ajudar quer dizer que vai artigo. Então, quando aparece o assistir, que significa que está ajudando, a gente usa o artigo. No caso, idoso é masculino, o idoso a caminhar. Então, galera, um macete é esse. Vocês tentam perceber o significado do verbo no contexto. Se o verbo assistir quiser dizer ver, vai preposição. A, craseado ou ao. Se o verbo quer dizer ajudar, assistir de ajudar, vai artigo. Vamos fazer as próximas duas aqui. A senhora assistiu, complemento, missa. Nesse contexto, ela estava vendo a missa. Então, se é ver, o que a gente usa? Preposição. A, craseado, porque missa é feminino. O homem assistiu, filho, nas tarefas. Assistiu no sentido de ajudou o filho. Então, ajudar, artigo. Artigo, o filho nas tarefas. Ah, agora eu entendi! Então, galera, quando o verbo for transitivo, o macete é lembrar o que ele quer dizer, qual o significado contextual. Depois, se for, no caso do assistir, ver, preposição. No caso do assistir, ajudar, artigo. Vamos ver esse mesmo comportamento aqui no verbo aspirar. Então, galera, mais uma vez, a gente vai observar a condição do verbo transitivo. Nesse caso agora, o verbo aspirar. Então, assim como lá no verbo assistir, o verbo aspirar também pode ter mais que um sentido em uma condição contextual. Ou seja, ele pode significar coisas diferentes dependendo do texto que ele é falado. Então, aspirar pode significar que a pessoa ou a situação quer, deseja alguma coisa, aspirar de desejar, ou aspirar de tragar, sugar, vulgarmente respirar, assim como faz o aspirador de pó. Ele traga, ele suga o pó. O miserável é um gênio! Então, quando a gente se deparar com o verbo aspirar, o segredo vai ser identificar os contextos. Se aspirar significar querer alguma coisa, a gente diz que ele é um transitivo indireto. Indireto pede objeto indireto. E nós já vimos que é a preposição. Então, aspirar de querer alguma coisa, nós devemos completar com acraseado ou ao, que são as preposições mais comuns. Se for aspirar de tragar, de sugar alguma coisa, nós vamos usar o objeto direto agora, que usa artigo, ou o, ou a. Então, na mesma condição da transição do assistir, vai acontecer na transição do aspirar. Só que agora, os sentidos são relativos ao próprio verbo. Então, lembre-se, se for aspirar de querer, a, craseado, ou ao. Se for aspirar de tragar, o ou a, artigo. Vamos ver como isso se comporta nos exemplos. Então aqui tem, gente, mais uma vez lembrando, eles vão cobrar de vocês identificar onde está certo e onde está errado.
Nesse caso, eu deixei a lacuna para a gente observar preenchendo o espaço. Então vamos à primeira parte do entendimento. Nós vamos olhar o verbo aspirar, tentar descobrir o que ele quer dizer. Por exemplo, o menino aspirou, complemento, ar matinal. Será que o menino respirou o ar ou ele queria o ar? Pela lógica, respirou, tragou. Então, se é aspirar, tragar, nós utilizamos o artigo o. O menino aspirou o ar matinal. Na segunda frase, o velho aspirava, no complemento, juventude. Será que o velho queria a juventude ou ele ficava cheirando a juventude? Ele queria. Então, quando é aspirar de querer, nós usamos a preposição. No caso, juventude é feminino, então, acraseado. O velho aspirava à juventude. Mais uma vez. Outra vez? O dispositivo aspira, complemento, pó. Aspira, nesse contexto, quer dizer traga. Quer dizer que o dispositivo suga o pó. Se ele suga, se ele traga, é artigo. O dispositivo aspira o pó. Ela aspirava, complemento, sapato mais caro. Ela queria o sapato mais caro. Então, querer, preposição. Ela aspirava ao sapato mais caro. Então, galera, essa parte não é da mais fácil de vocês lembrar. E trabalhar com pureza da gramática e sintaxe é um pouco ruim. Então, lembrar de transitivo, intransitivo, objeto direto, é um pouco mais difícil. Por isso, eu aconselho um macete para vocês, é o seguinte: procurem o contexto. Como nós vamos trabalhar com poucos verbos, procurem o contexto de significado. Quando for o verbo assistir, pode ser de ver ou de ajudar. Quando for aspirar, pode ser querer ou tragar. Então vocês vão memorizar a partir daí. Ver, assistir, ver, preposição. Assistir, ajudar, artigo. Querer, de aspirar, preposição. Aspirar, de tragar, artigo. Então essa vai ser a ideia que vocês vão utilizar. Bom, vamos ver um pouquinho agora dos verbos intransitivos. 1.000 milhões de anos depois. Bom, continuando, vendo agora um pouco sobre os verbos intransitivos. Lembrando, existe uma infinidade de verbos transitivos e intransitivos na língua portuguesa. Nós estamos dando ênfase a esses aqui, porque é a partir deles que os exercícios serão criados. Então, galera, vamos falar um pouco do verbo preferir e simpatizar. Eles são considerados como intransitivos porque eles não mudam de significado. Diferente do verbo aspirar, que dependendo do contexto pode significar querer ou tragar, quem prefere, prefere porque gosta mais de uma coisa do que de outra. Quem simpatiza, simpatiza porque gostou de alguém. Então não tem outro sentido, não tem outro significado. É aquilo ali e acabou. Agora, o que nós vamos trabalhar com esses intransitivos especificamente vai ser a construção da frase a partir de detalhes na regra. Primeiro, o verbo preferir, segundo a regra, não se utiliza construções a partir das conjunções mais e do que. Ou seja, nós não vamos usar essas condições aqui para formar uma frase com o verbo preferir. O problema é que, em geral, nós usamos ela no nosso cotidiano. Eu prefiro mais matemática do que português. Eu prefiro mais beber cerveja do que uísque. Eu prefiro mais ficar dormindo do que levantar de manhã cedo. Não é assim que a gente fala? O problema é que na condição da sintaxe não pode escrever desse jeito. Então a dica é: o verbo preferir não usa nem mais, nem do que. E como a gente vai trabalhar essa ideia
na apostila e também na prova de vocês, o que eles vão observar e pedir para vocês fazerem é procurar o que está certo e o que está errado. Logo, o que está errado no verbo preferir é se aparecer mais e do que. Já o verbo simpatizar é mais fácil ainda, porque o verbo simpatizar ele é um verbo intransitivo muito específico que vai pedir sempre a preposição com, porque quem simpatiza, simpatiza com alguém ou com alguma coisa. O que nós vamos observar aqui no verbo simpatizar é que ele é impronominal, ou seja, ele não vai aceitar pronome de jeito nenhum. Para quem não lembra o que é o pronome é a palavra que substitui o sujeito e relaciona direta ou indiretamente ele. Em geral, nós vemos esse pronome com a utilização do hífen, o tracinho, mas ele pode ser colocado tanto antes quanto depois do verbo simpatizar. Ou melhor, ele não pode ser colocado. Então vamos observar nos exemplos o que está errado aqui, porque é basicamente desse jeito que eles vão pedir para vocês. Vamos observar primeiro o verbo preferir, depois o simpatizar dos exemplos no quadro. Então, galera, aqui tem a primeira frase: prefiro mais café do que chá. Lembre-se, o verbo preferir não aceita nem mais nem do que. Logo, a gente tem essa frase escrita incorretamente. Como seria o correto? Prefiro café a chá. Ou seja, mais e do que não pode. Bem simples, não? Outra vez. Prefiro mais desenho do que filme. Mais e do que não pode. Prefiro desenho a filme. Então, galera, basicamente, o verbo preferir, vocês têm que lembrar que isso aqui, mais e do que, não pode. Aqui temos o verbo simpatizar. Simpatizei-me com vocês. Percebam a cacofonia sonora, o jeito esquisito de ler quando vai o nosso pronome. Isso porque o simpatizar não aceita colocação pronominal. Então, simpatizar não vai vir esse tracinho, nem o pronome implicado a ele. Como seria o correto? Simpatizei com vocês. Aqui tem uma outra hipótese, um pouco mais rara de acontecer quando eles cobrarem de vocês, mas pode acontecer. E vocês têm que saber que está errado. Percebam que aqui não tem o hífen, o tracinho, mas tem o pronome. Ele está aqui, ó, no começo. E não importa qual a colocação pronominal. No começo, próclise, no meio, mesóclise, no final, ênclise, não pode colocar pronome no simpatizar. Então, se simpatizou com ela, está errado. Como seria o correto? Simpatizou com ela. Então, gente, simpatizar e o preferir são bem simples. O que eles vão cobrar de vocês é achar geralmente o que está errado. No preferir, não pode mais do que. No simpatizar, não pode colocar pronome. Bom, gente, esse é o assunto dessa aula do terceiro ano. Valeu para vocês e a gente se vê numa próxima.